Olá, nós vamos nesse momento falar um pouquinho sobre a festa da colheita, uma festa celebrada na igreja cristã que remonta ao povo do Antigo Testamento. E um breve momento aqui, na verdade, não é uma grande explicação. Estou me preparando para fazer um estudo bíblico sobre isto também para os próximos dias, mas por enquanto é só uma breve explicação. A gente tem o culto da festa da colheita aqui no próximo domingo. Várias congregações já estão celebrando a festa da colheita e muita gente por aí se pergunta assim, mas por que festa da colheita? O que eu tenho a celebrar que tem a ver com colheita? Porque eu trabalho na cidade, meu sustento hoje é da cidade, eu recebo um salário, ou como for que você recebe, né? Tem gente que recebe salário porque trabalha para alguém, tem gente que trabalha para si mesmo, então é uma outra forma de receber seus recursos, mas a verdade é que muita gente não trabalha mais com a colheita, não trabalha mais com a safra ou com a panha do café, como a gente diz por aqui no Espírito Santo. Então, vamos tentar entender um pouquinho, mesmo que seja só uma introdução a esse assunto. Se você tiver dúvidas, coloca aí no seu comentário. Se você, como cristão, já celebrou essa festa da colheita, se você é cristão luterano, se a sua já aconteceu esse ano, se ainda vai acontecer, se você sabe para que servem as ofertas na sua igreja, é importante que cada cristão saiba para onde as suas ofertas são direcionadas. Alguém vai dizer assim, não, mas a Bíblia diz que quando a mão direita faz uma boa ação, a mão esquerda não deve saber, ou vice-versa. Na verdade, isso não tem a ver com oferta, pelo menos não com a administração da oferta. Quando eu oferto é de coração, é uma coisa minha com Deus, tudo bem, mas depois de ofertado, esse dinheiro que entra no caixa da igreja. As igrejas sérias não são administradas por uma pessoa só, elas são administradas por uma diretoria que deve explicações, acho que essa é a melhor forma de dizer, a uma assembleia de todos os membros, e daí tem balancetes, tem essas coisas todas que a gente faz para dar as explicações na questão da movimentação financeira. A oferta é uma coisa muito séria, porque você está lidando com aquilo que foi dedicado a Deus. E se foi dedicado a Deus, tem que ser usado para a obra de Deus. Se essa obra é manter o ministério, se essa obra é ajudar na evangelização, se essa obra é ajudar com questões sociais, aí vai ser determinação da igreja. O ofertar é coisa minha com Deus, mas a administração dessa oferta tem que ser feita de forma muito clara, transparente e que todos saibam que está sendo bem empregado. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu tenho uma anotação que eu sempre leio nos cultos de festa da colheita e eu vou lendo aqui. Havendo necessidades, eu vou comentando, mas a explicação está bem simples ali, bem direta. A festa da colheita era celebrada pelos judeus no dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias após a Páscoa. Era a segunda maior festa das três grandes festas anuais do povo de Israel. E a primeira das festas agrárias, a outra era a festa das semanas ou o dia das primícias. No dia de Pentecostes, celebravam também a entrega da lei a Moisés. Aquilo que aconteceu de forma milagrosa, onde Deus vem e entrega a lei escrita para Moisés, era celebrado também nesse dia de Pentecostes no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Pentecostes ganha uma outra característica, o envio do Espírito Santo, mas ele vem para sobrepor então essa festa do Antigo Testamento. É próprio do cristão agradecer e louvar a Deus pelas muitas bênçãos espirituais e materiais. É próprio do cristão viver vida de gratidão a Deus. Na Bíblia vemos que a gratidão sempre esteve presente. Em hebraico, temos a palavra Adá e Yadá, que são as mais usadas e aparecem mais de 60 vezes nos diversos livros do Antigo Testamento. Por toda a Bíblia, sempre vemos o povo de Deus agradecendo, e isso era feito pela oferta de vida, mas também pelas ofertas que eles traziam ao templo. Primeiro, o apóstolo Paulo vai dizer isso mais adiante sobre os povos das cartas para quem ele escreveu essas cartas. Ele vai dizer assim: primeiro eles ofertaram a si mesmos
Depois fizeram as demais ofertas que, no caso, estavam até ajudando na missão e ajudando todo o povo que estava passando por necessidades. Então, por toda a Bíblia, nós sempre vemos o povo de Deus agradecendo. E isso, repito, era uma oferta de vida, mas também eram ofertas trazidas ao templo. Tem até uma série de características das ofertas. O próprio Jesus, no Novo Testamento, a gente pode ler quando ele vira a mesa dos cambistas, ele está falando ali que eles estão explorando aqueles que vinham para ofertar, vinham trazer a sua oferta com sinceridade, e os que tinham se adonado da fé, os não sei nem se dá para chamar mais de sacerdotes aqueles caras ali, porque eles não estavam agindo como tal, e eles transformam tudo em negócios. E aí Jesus vem e limpa tudo, é a limpeza do templo. O Novo Testamento usa diferentes palavras para expressar o dar graças, que é o ofertar na prática. Existem mais de 100 passagens que expressam a gratidão pelas bênçãos de Deus. Louvar e agradecer a Deus deve ser algo constante na vida de cada cristão, em particular, na família, no culto e na sociedade. Louvar pode acontecer no silêncio do coração, na solidão. Não são grandes eventos de louvor que é só louvor. Não é porque tem uma banda cantando lá na frente que é louvor. Não é porque é música que é louvor. Aliás, se a gente meditar bem, tem muita música que é chamada de gospel e evangélica hoje em dia, que é tudo menos evangélica ou gospel. Ela aponta para vitórias nesse mundo, aponta para pessoas e, no fim das contas, Jesus fica relegado a aparecer, se der, na letra da música. Então, não é porque tem alguém lá na frente cantando que isso é louvor. O louvor pode se dar na sua intimidade, quando você está pessoalmente agradecendo a Deus na sua oração silenciosa. Mas deve também brotar dos lábios diante das pessoas que nos cercam. Louvor é também falar. Não é só falar, cantar, mas é também. E o cristão vai louvar para que outros vejam a sua gratidão, não para se engrandecer, mas para que Deus seja glorificado. Isso pode ser feito por cânticos, confissão de fé, ação missionária, mas também e especialmente por meio das ofertas que trazemos para manter a casa de Deus e a missão de pregar o Evangelho. No fim, tudo se resume a isso. Para que é que você oferta? Para que a missão de Deus continue. Você é grato a Deus, então você quer que outras pessoas recebam essa mesma fé que acalma o seu coração. E para isso a gente precisa de dinheiro hoje em dia. Já houve tempo em que se precisava de mantimentos. Hoje em dia você precisa de igreja para manter um templo aberto. Você precisa de igreja, não. Você precisa de dinheiro para manter um templo aberto. Você precisa de dinheiro para produzir material missionário. Você precisa de dinheiro para enviar missionários para lugares distantes ou nem tão distantes assim. Porque a nossa vida, como sociedade, foi estruturada desta forma. Então, a minha oferta é para isso, para que mais pessoas recebam o Salvador que eu já recebi. Então a minha oferta é de dons, é de tempo, mas é de bens também. No caso, separar uma parte do meu salário. A gente não vai entrar aqui na questão do dízimo, se ele é certo, se ele é errado, porque a oferta a Deus ela não é tão complicada como dizem por aí, e ela careceria de uma explicação um pouco mais detida, e é o que eu estou preparando para o próximo estudo bíblico. Mas como cristãos, nós gostamos de louvar a Deus. Fomos criados para o louvor a Deus, mas precisamos continuamente de estímulos para isso. Para que o verdadeiro louvor brote de nosso coração, precisamos ser lembrados de nossa dependência de Deus, de nossa indignidade e da misericórdia de Deus. Então, o nosso coração louvará com toda sinceridade a partir do momento que a gente perceber que de todas as formas precisa de Deus para viver neste mundo. E quem é ingrato vai achar que não. Vai achar que se vira sozinho, que vai se dar bem sozinho, e talvez vai ouvir a parábola do rico insensato, que se você não conhece,
procura aí na sua Bíblia o rico insensato, a parábola que fala do cara que colheu muito, 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 olhou para seus depósitos e eles eram pequenos, ele destruiu, construiu novos e encheu estes depósitos. E aí ele falou assim: agora você está feliz, você vai viver por muitos anos e vai ter fartura suficiente. E Jesus termina essa parábola dizendo: seu louco, essa noite vão te pedir a sua alma. E aquilo tudo que você juntou vai ficar para quem? No fim das contas, nada que a gente junta aqui vai ficar para nós de verdade. Nada que a gente tenha aqui vai comprar a nossa salvação. Essa vem apenas e tão somente pela fé em Jesus Cristo. E é importante que outras pessoas também tenham essa fé em Jesus Cristo. Por isso é tão importante também que a gente separe uma parte dos nossos recursos para ofertar ao Senhor e que essa oferta seja transformada em bênçãos na vida dos outros, começando pela entrega do Evangelho da salvação. Nós ofertamos nossas vidas, nossos bens com alegria, abundância e honestidade a partir do momento que a gente entende que tudo vem de Deus e que Ele nos dá para que nós sejamos bênçãos também para outros. Seja você também uma bênção. Se você estiver aqui por Nova Venécia, nosso culto é domingo às 8 horas da manhã. Nosso pregador convidado é o pastor Odilei Linhaus, que vem de Colatina para nos falar naquele domingo, no próximo domingo. Então que Deus te abençoe e fique em paz, na paz de Cristo.